Olá, eu me chamo Milena Fogaça e hoje vou trazer para você um pouco sobre a automação da limpeza e desinfecção de instalações para suínos. Essa é uma apresentação da disciplina de suinocultura. Bom, nós já sabemos que a automação e as tecnologias têm chegado gradativamente, né, e significativamente até a produção animal, e hoje a gente vê que as tecnologias de automação alcançaram de modo muito incisivo a produção de suínos. E isso tem sido muito positivo para o sistema de produção, tem poupado muito trabalho e também tem regido uma padronização nos processos de produção. Isso são excelentes indicativos de avanço, né, na suinocultura. E com essa demanda, né, com toda essa tecnologia implantada hoje que a gente vê, não podia ficar de fora um sistema de automação de limpeza, que a gente sabe que hoje a limpeza e a sanidade de uma granja, ela é essencial, porém na suinocultura, ainda devido ao uso das gaiolas, às vezes isso é muito dificultoso, certo? Então a gente sabe que existe aí alguns padrões de limpeza e desinfecção. Logo com isso, com o estudo, né, dessas práticas, iniciou-se então uma busca por uma tecnologia de automação que facilitasse esse processo de limpeza dentro da granja. Então, isso tem sido pauta de muitos estudos e hoje eu vou mostrar para vocês um deles que vem sendo feito com o objetivo de avançar, de evoluir e de trazer praticidade para dentro da cultura. Bom, então a gente precisa falar um pouco do que a gente tem hoje, né? Do que vem sendo feito e estudado para que a limpeza dos galpões, para que a limpeza das granjas tenham, né, esse sistema de automação. Então aqui eu apresento para vocês um sistema de automação que foi desenvolvido e criado na Suécia. E essa imagem aqui a gente tem a imagem da granja piloto, aonde foi implantado e testado, né, o primeiro sistema de limpeza. Então, essa é uma granja de terminação que tem uma produção de 8.000 suínos por ano, num pequeno condado na Suécia. Então, ela foi o primeiro lugar em que foi implantado e pós ali certificação de que esse sistema realmente funcionava, foi começado, né, foi dado um pontapé inicial de comercialização desse sistema. E, né, por coincidência ou não, a gente já tem mais de 100 granjas comerciais que já fazem uso desse sistema de limpeza em países, né, como Canadá, China e a Europa. Então, são países que, querendo ou não, eles têm um poder aquisitivo, um poder de compra muito maior, né, que o nosso, mas a gente acredita que muito futuramente esse sistema possa sim ser implantado no Brasil, ainda que seja em granjas de alta produção, né, com também alto poder aquisitivo. Mas o importante aqui é salientar que o sistema já foi aprovado, que ele já tem utilização, né, e que ele vem ganhando espaço, ainda que não seja no Brasil, mas que a nível de conhecimento a gente saiba que ele já existe, né? Que isso já existe e que em algum momento vai ser palpável para o brasileiro, para o suinocultor brasileiro implantar. Bom, então aqui, pessoal, nós temos o projeto dessa planta piloto ao qual o projeto foi testado, o sistema foi testado.
Então, a gente tem ali a maternidade, que mais pra frente vocês vão ver uma baia de maternidade. São 12 baias maternidades, 12 baias de crescimento e 12 baias de confinamento. Vocês vão observar que existe ali um indicativo de uma sala, aonde essa sala abriga os compressores, né? Visto que as esteiras, né, nesse projeto, elas são movimentadas por movimento pneumático. Então, a sala de compressores também ficou acomodada na planta, além de uma composteira. Importante salientar aqui que para a execução desse projeto, né, desse sistema aqui, nessa granja piloto, foi feito parceria, né, e estudo com mais de 5 empresas que colaboraram na construção desse projeto. Então, aqui superficialmente, talvez fique difícil de identificar, mas vocês vão ver a tubulação de alimentação automatizada, os bebedouros ali também, comedouros de cada baia com o seu correspondente, e então debaixo, né, dessas baias tem as canaletas. Cada baia dessa tem um piso em esteira e todos os dejetos são direcionados para essa composteira. Então, vale também ressaltar que no projeto piloto eles colocaram o uso, né, e o auxílio de alguns sensores de amônia. Então, eles têm também esse sistema automatizado em que uma empresa disponibilizou um sensor para ficar dentro dessa granja, desse galpão, para detectar os níveis de amônia. Então, quando detectado um valor, né, ali preconizado, ele ativa a ventilação desse galpão. Outras empresas que participaram da construção desse projeto foi a da composteira, que ela é instalada em formato de container, né, para ela poder ser retirada e acoplada novamente. Existe todo um equipamento para alocação dessa compostagem ali dentro. Existe também uma empresa que ajudou na construção do projeto, automatizando o distribuidor de palhas nas baias. Então, após a rotatividade da esteira, né, que é o piso da baia, ele passa de modo independente, distribuindo ali uma cama sobre as baias. Então, esse projeto ele foi construído com o apoio, né, de diversas empresas. São 5 empresas, cada uma responsável por uma parte desse projeto que deu origem a esse sistema unificado. Bom, então como que funciona esse sistema? Aqui a gente vê que a estruturação das baias já são diferentes. Essa imagem aqui a gente tem animais na fase de creche ali, acomodados. Então a gente consegue ver que existe uma alimentação automatizada, né? Um sistema ali tubular em que faz o arraçoamento da ração. Os comedouros ali em inox, bem como toda a estruturação da baia. E ali no indicativo, onde tem uma setinha na parte inferior, a gente pode ver que existe o piso, né? Então, esse piso, ele é um piso em esteira, em que ele tem um mecanismo de arrasto, e esse arrasto é feito de forma pneumática. Então, o que que acontece? Mais pra frente a gente vai ver certinho como isso funciona, mas ele é uma esteira. Então, essa esteira vai girando, né? E ela vai arrastando ali na frente, na parte anterior da baia, ela vai arrastando todo o acúmulo de fezes e dejetos que está em cima sob esse piso e retorna uma esteira limpa. A parte inferior dessas baias é um sistema meio que padrão, como a gente já costuma ver
em algumas granjas, né? Em que existe as canaletas, onde os dejetos são ali acomodados, né? Então, aqui nesse sistema, devido ao arraste, né, dos dejetos da esteira, eles caem nessas canaletas e, posterior a isso, vem um sistema já automatizado também com raspadores das canaletas para que as canaletas não tenham acúmulo de fezes. Então, esse também faz parte, né? Esse sistema dos raspadores também faz parte de toda a construção desse sistema. Aqui a gente já vê uma baia que é a baia de maternidade, onde a gente vê ali toda a estruturação dela para acomodar as matrizes com os leitões. E aí aqui a gente consegue observar melhor aonde que os dejetos sob essa esteira, sob esse piso, são destinados. Então, como eu disse anteriormente, a esteira tem um movimento, né, da parte de trás da baia para frente. Então, essa esteira, ao ser acionada ali, ela vai ter uma movimentação lenta, né? Mas ela vai ter uma movimentação para que o animal não caia, não tenha lesões, né? Não se assuste, principalmente, que a gente consiga manter o bem-estar e a calma dos animais. Então, ela vai se arrastando de modo lento até que os dejetos cheguem ali naquela canaleta, e aí ela vai cair na canaleta inferior às baias, né, na parte inferior, e o piso em esteira retorna limpo pela parte posterior da baia. Aqui a gente tem um vídeo demonstrativo de como esse sistema funciona. Então, aqui a gente tem animais na fase de crescimento. E se vocês observarem a parede, né, que dá acesso ao corredor ali da baia, ela se desloca para que a esteira possa fazer o movimento de rotação dela. Então, ela faz um leve deslocamento e a esteira inicia o processo de rotação. E, como já dito anteriormente, esse arraste da esteira é feito por um sistema pneumático, né? Então, ela vai lentamente se movimentando. E é importante salientar que o movimento dessa esteira não é contínuo. Como vocês podem observar, ela se movimenta lentamente e ela se movimenta em média de 6 centímetros a cada movimento. Ou seja, a gente tem um movimento intervalado dessas rotações da esteira. Então, ela se desloca 6 centímetros, desloca mais 6 centímetros, tudo para que o animal não sinta tanto impacto, não resulte em acidente, né, por queda, ou às vezes o animal se bater ali na baia, né, e para que a gente não tenha esse tipo de perda por estresse também, porque quando eles detectam um movimento, eles entram em agitação, então a gente acaba interferindo, né, no bem-estar desse animal que está ali alocado. E a gente não quer isso, porque a gente sabe que afeta a produção. Então, esse vídeo demonstra para vocês como funciona esse sistema. Então, quando esse dejeto cai ali embaixo, ele vai para as canaletas, que eu já demonstrei aqui anteriormente. E aí, posterior, a gente tem um sistema de automação também que ativa a remoção por arraste desses dejetos da canaleta. A vantagem da gente aplicar esse sistema é que a gente tem uma maior eficiência na limpeza. E o que isso quer dizer? Que eu vou ter menos falha, porque a gente sabe que quando a gente tem algum trabalho executado ali por pessoas, por humanos, muitas vezes nós temos algumas falhas, né, de operação. Então, pode ser que ela não seja feita de forma eficaz, às vezes esquece o uso de algum tipo de
de desinfetante ou esquece alguma etapa desse processo de limpeza. Então, a gente reduz esse erro, né? E aumenta a eficiência. Com isso, quando a gente faz o aumento da eficiência na limpeza, a gente tem uma redução também dos riscos, né? Que pode ser oferecido quanto à biosseguridade do animal, mas também reduz essa demanda de funcionários ali na granja. A gente sabe que hoje é bastante defasado a quantidade, né? E a gente entende também a dificuldade de conseguir muitos funcionários ali em um sistema rotativo, né, de trabalho dentro das granjas. Então, otimiza muito e traz, né, essa redução de demanda de serviço para os colaboradores que podem estar executando outras atividades dentro da granja que não essa limpeza, né? É óbvio que a gente precisa da supervisão humana dentro desse sistema, que vai existir momentos ou outros em que a gente vai precisar sim da execução humana ali. Entretanto, a gente consegue causar essa redução de demanda. Já quando a gente pensa em desvantagem nesse sistema, a gente obviamente precisa, né, dar de cara aí com o fato de que ele tem um custo de implantação alto, bastante alto, né, dentro das realidades que a gente se encontra no país. A gente sabe que nem todas as granjas têm acesso a esse sistema por questões financeiras. E outro, né, fator aqui, se tratando do cenário Brasil, é que a gente vai ter uma limitação de acesso. Como eu já disse lá na frente para vocês na apresentação, né, do projeto da Granja Piloto, vocês viram que o projeto ele foi constituído e construído com auxílio de 5 empresas. São 5 tipos de empresa fornecendo trabalhos diferentes, equipamentos diferentes, com funcionamento e qualidade distintas. Então, ele não é algo unificado, ele não é um sistema único, a gente precisa ir montando ele como um quebra-cabeça. Então, pode ser que, caso o suinocultor queira implantar esse sistema aqui no Brasil, às vezes ele vai ter essa limitação de acesso de equipamento. Às vezes encontra um, não encontra o outro, e aí esse quebra-cabeça não consegue ser montado por completo. Então a gente precisa trabalhar também com essa realidade, né, que é a limitação do acesso para a construção dele de modo geral. Então, quando a gente pensa num sistema automatizado a este ponto e qualquer outro sistema automatizado que a gente queira implantar numa granja ou recomendar, primeiro ponto, né, que vem à mente, seja de você profissional que quer recomendar esse sistema para uma granja que você atende, ou do suinocultor, o primeiro questionamento vai ser: qual é o custo de implantação e de investimento para eu ter esse sistema na minha granja? Então, a gente precisa sim falar de valores, né, ainda que sejam distantes, né, mas aqui a gente tem uma base de custeio disso. Então, no estudo que foi apresentado, né, a primeira apresentação desse sistema, eles fizeram médias, né, médias de valores que a gente sabe que vai variar de acordo com o país, e a gente viu como na introdução já coloquei para vocês que esse sistema ele está ganhando muito espaço em países, né, como Canadá, China, e são países na Europa também que, querendo ou não, eles têm um poder de compra muito maior que o nosso. A gente sabe que economicamente eles ganham mais, né, que nós.
e tendo aí em vista que eles têm sistemas de alta produção que, que também, né, às vezes alcançam o nosso, mas que o nível de automação deles e de produção às vezes equivale ao nosso, mas é muito mais tecnificado, né? Então a gente precisa sim fazer esse comparativo de valores para saber até onde isso é alcançável, né? E se isso é palpável para a produção brasileira. Então, a gente precisa entender primeiro que os valores que são apresentados no projeto são valores que são cotados segundo o valor da moeda na Suécia. E na Suécia a gente tem uma cotação do dinheiro em euro. Entretanto, esse euro ele tem um valor diferente que é dentro da moeda que eles chamam de coroa sueca. Então, quando a gente faz uma conversão do euro, da coroa sueca, para o euro comumente, né, falado nas transações de compra, né, a gente tem uma diferença, né, uma certa diferença. Mas quando a gente faz uma conversão, e eu fiz aqui, né, dentro do panorama, né, e do site do Banco Central do Brasil, eu fiz as conversões desses valores e eu coloquei aqui um valor médio. Isso não é um valor de 100%, né, de confiabilidade, porque o artigo em si reflete isso, que é variável de acordo com a região. Então, a gente vai ter uma média de um sistema desse para implantar no Brasil, custando aí mais ou menos 2 milhões de reais. E o artigo ainda nos dá um custo médio de quanto sai a manutenção anual por baia desse sistema. Então, esse custo de manutenção sai em média de 15 euros também na coroa sueca, tá? Importante salientar que nas minhas conversões aqui, segundo o Banco Central, custa aí em média de R$ 93,00, né, baia por ano. Então, aqui a gente tem valores que são estimados, não são valores com 100%, né, de certeza, porque a gente tem essa grande variação e constante variação de cotação. A gente tem variação no poder de compra de cada moeda, mas aqui a gente tem valores que dão uma luz para a gente do que é palpável assim implantar no país hoje ou não. Outro ponto que entra em discussão aqui, né, quando a gente pensa em utilizar esse sistema, é com quanto tempo a gente vai ter um retorno desse investimento na minha granja. E mais uma vez, eu vou dizer aqui, salientar que isso é relativo, porque a gente tem um sistema implantado em países diferentes do nosso, né, com sistemas de produção distintos, em alguns pontos, né? Mas na apresentação, no portfólio de apresentação desse sistema, eles fizeram uma média de retorno de 3 anos, né, para granjas que produzam no mínimo esses 8.000 animais, né, por ano, visto que a granja piloto ao qual o sistema foi ajustado, criado e, né, estudado ali, tinha esse número mínimo de animais. Então, a gente acredita que para granjas que produzam mais que isso, esse retorno possa ser um pouco mais rápido, porém, devido às variações de cotação e de valores de moedas, esse valor pode se alterar. Mas existe sim esse retorno, e querendo ou não, em vista de outros investimentos que são necessários fazer, o tempo de retorno desse investimento não é tão prolongado assim, né? Em vista que 3 anos
um curto período de tempo para investimentos bastante altos como esse. Aqui está a referência do artigo utilizado nesta apresentação como base e fonte de informações sobre esse sistema. Obrigada pela sua atenção até aqui. Fico no aguardo do seu contato para esclarecimento de dúvidas.